Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo 1. Esse salmo é maravilhoso e ele fala sobre a felicidade do fiel, daquele que é achado justo. E fala também do castigo do infiel, daquele que não crê em Deus ou faz como faz o diabo, crê e desobedece. Sério isso, né? Enquanto você abre aí o Salmo 1, eu quero que você pare um pouquinho para pensar sobre isso. Qual que é a diferença de uma pessoa que crê em Deus e não obedece à palavra de Deus do diabo? Porque a palavra de Deus diz que se você crê em Deus, você faz bem. Porque até os demônios creem e tremem diante da veracidade, da existência de Deus e do seu absoluto poder. Por isso que tem gente que é pior do que o diabo. Porque crê em Deus, mas não treme e continua sem obedecer. Outros dizem que não creem. Mas como diz o Davi, meu filho, para o professor de história, quando ele alegou na sala de aula que o mundo foi criado por uma grande explosão, o Big Bang, o Davi falou: tudo bem, professor, alguém explodiu o mundo e esse alguém foi Deus. Alguém fez o Big Bang e esse alguém foi Deus. Mas na verdade, o mundo foi criado por Deus, porque não existe outra verdade senão a única, que é a palavra de Deus. Quem conhece a verdade sabe dizer o que é mentira. Quem conhece a verdade sabe o que é o certo e não sai acreditando na mentira desse mundo que jaz do maligno. Perguntaram para Manu, minha filha, de 8 aninhos de idade, mas ela era bem mais nova. Perguntaram para ela assim: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E alguém disse assim: essa pergunta pega todo mundo porque é difícil de responder. Você sabe, irmão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Manuela respondeu assim, meio revoltada, né? Como assim? Você está com dúvida disso? Existe essa pergunta? Claro que não! Quem veio primeiro foi a galinha, porque Deus não criou o ovo, Deus criou os animais. Então quem veio primeiro foi a galinha, porque Deus criou os animais. Igual quando vierem com a história de que o homem é fruto de uma evolução, Homo sapiens sapiens, né? Que o homem veio do macaco. Mentira! Deus criou o ser humano num dia e os animais em outro dia. Então, tome muito cuidado com as mentiras deste mundo. Mentiras destas que jaz do maligno, porque ele é o pai da mentira. E como diz o meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Se alguém diz para você assim: você tem que perdoar quem te fez mal. Você não pode querer se vingar de alguém. Você não pode desejar que alguém pague o mal que lhe fez. Espera aí. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a Deus pertence a vingança. E nós temos que entender que quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, Deus não vai
agir em nossa defesa. Se você quer que Deus haja em sua defesa, você precisa lançar mão do poder de Deus. Como Jeová Tsidkenu, o Senhor da Justiça, em sua defesa. Deus ama toda a humanidade. Mas Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Cuidado com as mentiras que pregam por aí, alargando o caminho para você viver em ruína, em destruição, numa mentira terrível que te afasta de Deus, que te impede de receber o poder de Deus, que te impede de viver milagre, de viver o sobrenatural pela fé e de impor sobre a sua realidade o poder da sua fé. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Então, Deus odeia a injustiça. Está escrito isso na palavra de Deus. Agora, Ele não quer que você busque se vingar com as próprias mãos. Ele é quem vai vingar você. A Deus pertence a vingança. Agora, tem o tratamento de Deus para o fiel, para aquele que tem compromisso com Deus. E tem o tratamento de Deus para aquele que não está nem aí para Deus. Para aquele que não tem compromisso com Deus. Deus não trata todo mundo igual não, viu? É aquilo que eu ensino sempre aqui. Sou eu quem determino diante de Deus o meu relacionamento com Ele. Não é Deus que determina o meu relacionamento com Ele, mesmo sendo Ele Senhor. Deus não quer robôs. Vira pro irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala para ele assim: Deus não quer robôs. Olha aqui para o apóstolo. Deus não quer robôs. Bom seria se Ele nos forçasse a amá-lo. Ah, como eu gostaria disso. Porque amar a Deus exige muito sacrifício. O amor que Deus quer de nós é sacrificial. Assim como Ele nos amou. Com amor sacrificial, Ele quer que nós o amemos com amor sacrificial. Amar a Deus não é fácil. Amar a Deus não é para qualquer um. Amar a Deus não é simples. Por isso que a Bíblia tem 66 livros para nos ensinar a amar a Deus do jeito que Ele quer ser amado. Um amor sacrificial. Bom seria se Deus nos tratássemos como robôs, tirasse de nós o livre-arbítrio e nos forçasse a fazer as coisas certas. Mas não, o livre-arbítrio soa algo libertador, mas é perigosíssimo, porque no livre-arbítrio Deus entrega a minha vida às minhas decisões. Deus entrega a sua vida às suas decisões. E não tem nada mais perigoso do que Deus nos entregar as nossas próprias mãos, as nossas próprias decisões. Por isso que nós temos que praticar a palavra de Deus e não só sermos ouvintes. Para a nossa vida começar a ser vivida como Deus quer que vivamos, em novidade de vida, contrapondo o mundo, sendo luz do mundo, sal da terra, sendo o oposto da onda do mundo. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Eu sou do céu. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: eu sou do céu, irmão. Eu sou do céu. Mas ser do céu tem um preço. E eu quero falar sobre isso hoje. Qual que é a vontade de Deus para você? Qual que é a vontade de Deus para mim? Ele quer que a gente seja justo, fiel. Ele quer que a gente dê condições para Ele agir com justiça a nosso favor, porque somos justos, somos fiéis, amamos a Deus verdadeiramente. E sobre os nossos inimigos, e sobre aqueles que tramam o mal contra a nossa vida, e sobre aqueles que se levantaram contra mim, contra você, e não tem compromisso com Deus, virá a justiça de Deus sobre eles. Porque Deus não trata todo mundo igual. Deus não trata todo mundo igual. Quem determina a forma que Deus vai me tratar sou eu.
Se eu desprezo a Deus, eu posso esperar o desprezo de Deus. Agora, se eu honro a Deus, Ele honra aqueles que o honram. Ele ama aqueles que o amam. Aqueles que têm compromisso com Ele, Ele tem compromisso com essa pessoa. Ó, como diz meu pai, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Então, cuidado com sofismas, que são mentiras com som gospel, que o diabo usa pessoas para pregar por aí. Cuidado. Ah, não vou buscar a justiça de Deus, não, porque eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar. Mas Deus tem que fazer justiça em seu favor. E Ele vai enviar o arcanjo Miguel para te vingar. A Deus pertence a vingança. Ele tem prazer em defender aqueles que têm compromisso com Ele. Fazem questão da manifestação do braço forte do Senhor na sua vida. Eu quero mostrar isso para você aqui. Em um dos milhares de textos nas Sagradas Escrituras que nos mostram a manifestação de Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça, que vem lutar do lado daquele que é justo. Não perfeito, porque perfeito é só Deus. Justo! E vamos entender o que é isso. Ser justo é ser uma pessoa consagrada. É ser uma pessoa separada do mundo. Intencionalmente ser de Deus. Salmo 1. O título na minha Bíblia é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. Diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você anda segundo o conselho da palavra de Deus? Ou você anda segundo o conselho da sua vizinha que não teme a Deus e que não vem para o santuário? Então, bem-aventurado significa feliz. Você quer ser feliz na sua vida? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho da novela, da série, do filme, do vizinho que não tem compromisso com Deus e não vem para o santuário, do parente que não tem compromisso com Deus e não vem para o santuário, do amigo que se diz amigo, mas na verdade é um amigo falso, é um inimigo disfarçado de amigo, que fica te aconselhando para te ver cair no buraco, e você achando que ele está querendo seu bem. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho desse mundo e daqueles que são influenciados por esse mundo. Este é feliz. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Na dúvida, quer conselho? Ó, fica com a palavra de Deus, como diz o meu pai, o apóstolo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são zombadores. Sabe aquela pessoa que tem um espírito crítico? Ela acha bonito, né? Ai, eu sou crítica. Ai, eu sou desconfiado. Ai, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Você é um escarnecedor, quero ser bem longe de mim. Para puxar para baixo, para falar negativo, para jogar balde de água fria, já tem o diabo e ele não tem poder na minha vida. Não vai ser você que vai ter acesso à minha vida, porque eu não vou me assentar à mesa dos zombadores. Eu não vou me assentar na mesa dos escarnecedores, porque eu sou uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e escolhe quais mesas você vai se assentar, porque você é justo. Feliz, porque não houve conselho do mundo, dos ímpios, dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não, você não tem nada a ver com o caminho do mundo. O seu caminho é do céu. Nem se assenta na mesa dos zombadores. Não é toda mesa que me cabe. Não é todo lugar que me cabe. Não é toda conversa que me cabe. Não é todo desabafo que eu ouço. Não é qualquer pessoa que eu paro para ouvir e conversar. Tratar bem, eu trato todo mundo. Respeitar, eu respeito todo mundo. Agora, conversar e ouvir. Ei,
Se você não consegue influenciar aquela pessoa para o bem, sai fora dessa amizade, porque ela vai te influenciar para o mal. A palavra de Deus diz, eu ensinei isso para os meus filhos desde que eles eram pequenininhos. Agora o Daniel tá aí, vindo, 7 meses. Daqui a pouco tá na hora de eu ensinar isso para ele também. Que é o seguinte: as más conversações, companhias erradas, corrompem os bons costumes. Se você não consegue influenciar quem convive com você para o bem, sai fora desse relacionamento, sai fora dessa amizade, porque essa pessoa vai te influenciar para o mal. A palavra de Deus diz que homem afia homem. Você é a média das 5 pessoas que convivem mais de perto com você. Escolha quem vai sentar na sua mesa. Escolha em quais mesas você vai aceitar se assentar. Porque o justo, aquele que vive de forma consagrada a Deus, não se assenta na mesa dos zombadores, dos escarnecedores. Escolhe o que fala e escolhe mais ainda o que ouve. Pensa nisso. Pensa nisso. Tem gente aqui no santuário que está arruinando a sua vida. Não precisa nem do diabo para fazer isso. Você está fazendo um trabalho pior do que o do diabo na sua vida. Você está arruinando a sua vida por causa da sua covardia, sua falta de coragem e compromisso com Deus para cortar relacionamento com gente errada, gente que te puxa para trás, gente que te puxa para baixo, gente que fica falando na sua cabeça com a boca do diabo, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que tá difícil mesmo, que olha para todo mundo que tá na pior, você também tá. Para com isso, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala, mas mais ainda com o que você ouve. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é quem não tem compromisso com Deus. Ímpio é quem não ouve a Deus, ouve o diabo. Porque quem não está ocupado se enchendo de Deus, já está cheio do diabo. Já está cheio de trevas. A luz dissipa as trevas. Quando não há luz, a ausência de luz é presença de trevas. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores, dos zombadores. Palavra de Deus, palavra da salvação. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu levanto a minha mão direita com muito temor reverencial ao lugar que o Senhor me concede como apóstola, pregadora da Tua palavra revelada, para clamar aos céus misericórdia sobre essa vida. Espírito de revelação e espírito de sabedoria sobre o entendimento dessa mulher e desse homem que está aqui na Tua casa, meu Pai, te buscando com todas as forças da vida, porque sabe que se não guiar a vida no conselho da Tua palavra, se não guiar a vida pela fé, a destruição e a ruína é certa. Tenha misericórdia, meu Deus, de nós. Tenha misericórdia de nós. E nos dê espírito de ousadia e de coragem e de entendimento no pleno conhecimento do Teu poder, para que não venhamos ter dó de nada e nem de ninguém, mas como misericordiosos alcançarmos misericórdia, como justos vivermos na nossa vida o braço forte do Senhor Jeová Tsidkenu, agindo com justiça e com a mão pesada sobre os nossos inimigos. Porque eu sei, Pai, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor odeia a injustiça. Venha, meu Deus, revelar e intervir com poder na vida dessa pessoa que ora comigo agora. E com a minha mão direita eu a abençoo com a bênção apostólica, aonde quer que ela esteja no santuário agora. E peço que o Senhor revele a ela esse lugar de autoridade como justo que ela precisa assumir e aprender a fazer o que é certo, a despeito de tudo.
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Consagrado significa separado. Consagrado significa separado para Deus. Quem é de Deus é como óleo que, ainda que seja derramado na água, não se mistura. Você já virou óleo na água? Você pode ficar horas, dias ali misturando, que aquele óleo nunca vai incorporar a água. Sim ou não? Ser consagrado é como a luz que brilha no meio da escuridão e não se mistura. Você pode viver numa família cheia de viciados e não ser viciado. Você pode trabalhar num ambiente cheio de ímpios e ainda assim continuar sendo justo. Daniel, o profeta Daniel, ele na Babilônia era um dos poucos justos que no meio de um povo totalmente corrompido, mundano, demoníaco, com práticas demoníacas, comidas consagradas a demônios, ainda assim se manteve justo, consagrado. Pagou preço altíssimo por isso, mas também foi honrado altamente, poderosamente por Deus. Por isso, da mesma forma, você pode morar num condomínio de alto luxo e viver uma vida miserável. Da mesma forma, você pode congregar aqui no santuário com um monte de gente cercando você cercado de pessoas justas. E por não ter uma conversão, um quebrantamento interno, uma rendição absoluta no altar de Deus, diante de Deus, a entrega, a rendição da sua vida a Deus, você ser ímpio no meio de justos. Entenda uma coisa, nada tem a ver uma coisa com a outra. Você pode ter dezenas de carros e não conseguir levantar da cama para poder sentar no carro por ser você entrevado. Você pode viver entre pecadores, mas o seu corpo, sua alma e seu espírito jamais serão contaminados pela lepra do pecado. A menos que você decida rejeitar o que é sagrado. Uma pessoa consagrada é uma pessoa separada para Deus. Vou repetir. Um justo é uma pessoa consagrada. Uma pessoa consagrada é uma pessoa separada para Deus. Então, quando a gente lê aqui no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos vendo o seguinte: alguém que é separado para Deus. Por isso é feliz. A despeito de quem convive, a despeito das circunstâncias, a despeito dos ataques, das ameaças, da realidade mundana, ainda assim escolhe viver de maneira separada, com o sagrado de Deus. Uma pessoa consagrada a Deus. É uma pessoa separada para Deus. Não tem jeito de você viver com Deus e andar segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus deixa claro que só é bem-aventurado, ou seja, só é feliz quem não anda segundo as ideias profanas deste mundo. Quem está entendendo? Levanta a mão direita e diga amém. Muito importante você entender isso, para você viver de forma que agrade a Deus e que assim e só assim você dê condições para Deus agir na sua vida.
Nós viemos ao mundo enviados por Deus para colonizar a terra com a cultura do reino dos céus. E assim vivermos uma vida completamente separada da contaminação deste mundo, o pecado que domina esse mundo tenebroso. A palavra de Deus diz, eu repito muito isso aqui, porque é muito, muito importante a gente decorar isso e deixar isso bem vivo assim na nossa lembrança de hábito, que embora sejamos seres humanos, nossa luta não é humana, ela é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso. Eles dominam o mundo tenebroso. A nossa luta é contra isso. Uma pessoa mundana, ímpia, que não é consagrada, que não vive a fé, ela é manipulada nos seus pensamentos, na sua palavra, nos seus ouvidos, nos seus olhares, nos seus gestos, nas suas decisões. Ela é manipulada por este mundo que é dominado por espíritos tenebrosos. Dominadores deste mundo tenebroso. Domina o mundo com trevas. Por isso que eu gosto muito de lembrar isso aqui. Se você enfrenta luta com alguém que você ama, sua luta não é contra aquela pessoa. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, e porque ela é mundana, ela é dominada por esses espíritos de destruição, de manipulação. Concluímos então que ser consagrado a Deus é não fazer parte desse mundo, nem deixar que o mundo domine sua vida e lhe atrapalhe a realizar os seus sonhos. Se você até hoje viveu um inferno na sua vida, Deus está mudando isso hoje aqui. Quem crê, bata a palma e diga glória a Deus! O que era inferno, agora se transforma em céu na sua vida, em nome de Jesus. Agora, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Então você é bem-aventurado por causa da decisão que você tomou em se separar do mundo para ter prazer nas coisas de Deus. E um desses prazeres é alguém que lhe fez mal, alguma situação que foi injusta com você, alguém que foi injusto com você, ou que deliberadamente te agrediu, te feriu, te lesou, te roubou, te destruiu de alguma forma. Você escolher não fazer nada com as suas próprias mãos, mas invocar a justiça do justo juiz para intervir na sua causa e vingar você. Você não vai carregar ódio nem rancor no seu coração, porque você está ocupado demais vivendo para Deus. Você está ocupado demais com o bem. Você está ocupado demais com a luz. Mas há plena felicidade e contentamento na vida do justo. E Deus odeia a injustiça. Por isso que aqueles que vivem uma vida consagrada a Ele são chamados justo. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Um dos nomes dele é Justo Juiz, Jeová Tsidkenu. Essa campanha é muito forte. Deus vai vingar você. Então, a vingança de Deus, ela é perfeita. Ele não quer você gastando sua vida, sua saúde, sua inteligência, sua energia, buscando formas, conjecturando formas de se vingar. Você pode até buscar, por seu direito, uma justiça humana, mas não chega perto da justiça divina. E se você faz uma justiça humana,
você pode conseguir alguma coisa. Quem sabe? Muitos aí vivem frustrados, decepcionados, ou até revoltados porque a justiça humana falha. Mas quando você abre mão de vingar com as próprias mãos, perdoa, segue sua vida, 100% da sua energia em construir, em caminhar para frente e para cima com Deus. Mas você busca de Deus que Ele se vingue por você. Que Ele venha te vingar. Então você assiste um espetáculo de perfeição, porque só Deus pode vingar alguém de forma justa. Agora, muito cuidado, porque eu sou conhecedora da palavra de Deus e eu já vi muita coisa. Hoje, inclusive, estou completando 18 anos de ministério. Hoje, domingo, dia 7 de setembro, é meu aniversário de ministério. Estou completando 18 anos de ministério pastoral. E nesses meus 18 anos de ministério pastoral, eu já vi muita coisa. Eu já vi Deus agir com mão forte de justiça em favor daqueles que são justos. Não perfeitos, pecadores, mas justos na vida consagrada. E eu vi Deus agir com vingança em favor desse justo. E de uma forma arrasadora, contra o inimigo. Esse inimigo, ele pode ser visível, pode ser alguém, mas ele pode ser invisível, pode ser um câncer, pode ser um tumor, pode ser uma amarração, uma perseguição no trabalho, pode ser uma miséria, espíritos que estão causando na sua vida um inferno. Mas você não é do inferno, você é do céu. Não é justo que você, consagrando a sua vida a Deus, viva um inferno na terra. Porque se você é consagrado, o seu lugar é no céu. Nesses meus 18 anos de ministério que completo hoje, 7 de setembro de 2025, eu já vi muita coisa. Inclusive, já vi pessoas que intencionalmente fizeram mal a outras, semearam o mal e hipocritamente vieram pedir misericórdia, mas não andavam como justos e acabaram colhendo o que plantaram. Colheram a justiça de Deus no lugar da misericórdia, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É muito importante a gente não ler a Bíblia só absorvendo as partes fáceis e confortáveis, porque, como eu disse no início da mensagem hoje, o amor que Deus espera de nós é um amor de compromisso sacrificial. O nome do cristão na Bíblia é justo, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é de misericórdia para os misericordiosos que são justos, que são íntegros. Nada fica sem resposta. Quem me conhece aqui está acostumado com as minhas mensagens, minhas reflexões na oração da madrugada, minhas pregações aqui no Monte Manaim, na Caverna de Adulão, onde quer que a gente se reúna. É muito comum nas minhas pregações eu lembrar do texto da Bíblia que mais me causa temor reverencial para com o sagrado de Deus, que é: de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, certamente você colherá. Uma pessoa que semeia injustiça, ela não vai colher justiça. Uma pessoa que é infiel, ela não vai colher a fidelidade de Deus. Uma pessoa que é ímpia, ela não vai colher frutos de um justo. Você quer a justiça de Deus a seu favor? Seja justo. Você quer justiça de Deus contra você? Se levante contra um justo, que você verá o braço forte de Jeová Tzidkiano contra você. Nada fica sem resposta, irmão. Se você busca a justiça de Deus, você terá a justiça de Deus a seu favor, se você é consagrado. Mas se você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você vai terminar mal. É impossível alguém lutar contra alguém que é de Deus e prevalecer. Impossível.
Não desperdiça a sua vida, não. Se coloca de pé no seu lugar. O homem que direciona a sua vida pelo Espírito de Deus, esse é feliz. Agora eu vou ler para você o Salmo 1 até o verso 3 para encerrar a mensagem. E depois eu vou querer que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Mas presta atenção aqui, olha. Salmo 1, do 1 ao 3 diz assim, para encerrar. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer vai dar certo, prosperará. Eu quero isso para mim, então eu tenho que agir como um justo. Você quer isso para você? Se posicione como justo e viva uma vida que agrade a Deus. Eu vou voltar a palavra ao pastor desse santuário, que vai preparar você para fazer essa campanha da justiça de Deus a favor da sua vida e contra quaisquer que sejam seus inimigos. E você verá a glória de Deus, a vitória, o martelo da justiça de Deus bater, te fazendo ganhar essa causa, te fazendo triunfar sobre os seus inimigos. O justo juiz te fará triunfar, em nome de Jesus. Jeová Sidqueno, o Senhor é a nossa justiça.